Nós falamos no vídeo anterior como a psicoterapia é um processo que leva tempo e que é um espaço para cada pessoa lidar da forma como ela está sentindo, né? O que acontece, o que aquilo que acontece faz com que ela sinta, como que ela lida com o que ela sente, como que é para ela falar do que ela sente. E como no texto início do tratamento, que nós lemos juntos, né, o Freud disse, a regra da psicanálise é a associação livre. Nas demais coisas, nos demais aspectos, não serão regras, serão recomendações, considerando como as pessoas são muito singulares e há toda uma constelação psíquica, múltiplas formas de lidar. Essa pergunta, ela parte daí, ela fala assim: cada paciente é diferente do outro. Sendo eles únicos, como deveria ser a melhor forma de saber o que pode ou não estar ajudando ou causando algum sofrimento em relação à terapia? Mais uma vez, o nosso principal recurso na terapia são as palavras. E é algo que a gente pode fazer, acompanhar também o processo da terapia, perguntando para o paciente como está sendo para ele. Né? O paciente conta o que ele está sentindo, a sessão é sobre aquele sentimento, vamos imaginar que a sessão é sobre uma grande ansiedade. E aí ele vai dizendo como que ele sente ansiedade, quais são os momentos que ele sente ansiedade, como ele lida com essa ansiedade, se tem diferentes formas de lidar em diferentes situações, lembranças que ele tem relacionadas às dificuldades com a ansiedade. A sessão foi sobre ansiedade. A gente pode chegar no final da sessão e perguntar: como foi para você falar sobre ansiedade? Como você se sente tendo falado sobre isso? Como que é para você trazer para a terapia as situações de ansiedade que você tem passado? Né? Nos primeiros atendimentos, a gente pode também perguntar o que você espera na terapia, o que você está buscando. E voltar, vamos imaginar 5 atendimentos depois. Olha, no primeiro atendimento você me falou que o que você esperava era tal coisa. E hoje, né, como que você vê essa busca? Você continua esperando o que você trouxe? Há outras coisas novas que você está esperando? Então a gente pode fazer esse acompanhamento de como está sendo o processo psicoterapêutico para o paciente, perguntando para ele. Tem uma outra pergunta que também está relacionada à questão da singularidade. A pessoa ela perguntou assim: eu sei que cada paciente é um caso, mas como é a forma correta de dar um feedback? Nos primeiros atendimentos, a melhor forma de dar um feedback, que é o retorno, é recapitulando o que foi trazido, né? Porque lembrando, é importante que o paciente perceba, que o paciente sinta que lá naquele espaço da sessão, o que ele sente importa. O que ele sente importa, o que ele está sofrendo importa, e o que ele tem a dizer sobre o que ele sente e sofre importa. Então, o máximo que a gente conseguir, a gente retomar o que foi trazido pelo paciente com as palavras dele. Né? Às vezes a pessoa fala assim, meu mundo tá um turbilhão. Aí a gente vai lá e fala, olha, você me falou da sua agitação, ok, não tá errado. Mas o que eu recomendo é, olha, quando você me conta do turbilhão que você tá vendo no seu mundo, usar as palavras que a pessoa trouxe, né? Nenhuma palavra é a tua, né? Existem significados ali, por exemplo, nesse turbilhão. E aí a gente ir trazendo, olha, nessa sessão nós falamos da sua ansiedade, nós falamos de um momento em que você conta que é como se você perdesse o chão. E aí é importante que a gente continue nas nossas sessões falando sobre esse chão que você sente, que você perde. Né? Eu percebo que você está nesse movimento de elaboração. Eu percebo que a ansiedade é algo que te assusta, que te perturba bastante, mas que vir colocar em palavras é algo que está te fazendo reconhecer o quanto você tem forças para lidar com isso. Então, minha primeira recomendação em relação ao feedback é fazer essa recapitulação. Com o decorrer da terapia, a gente vai percebendo algumas barreiras
diminuindo, amenizando, atenuando. Também é o momento da gente dar um retorno. Lembra como era difícil para você falar sobre isso? Como você se sentiu hoje dizendo? Lembra como era difícil para você falar com outras pessoas disso? Olha, como que tá agora você se posicionando? Outra coisa legal do feedback é que a gente dê esse retorno perguntando como é para a pessoa, né? Porque nada do que a gente diz é uma sentença, nada do que a gente fala é um carimbo, né? A gente está lá numa troca, num diálogo, mas tem coisas que eu, como terapeuta, eu tenho mais preparo para perceber. Eu também estou numa posição de maior distanciamento em que eu enxergo mudanças acontecendo no paciente que ele mesmo pode não estar reconhecendo naquele momento. Então, como é a forma correta? A forma correta é buscando sempre partir do que o paciente disse, buscando sempre dizer o que o paciente diz importa, buscando mostrar aspectos que a pessoa tem mais dificuldade de enxergar, ressaltando os avanços em como ela está lidando, ressaltando as mudanças em como ela está se relacionando com o que sente, em como ela está se posicionando em relação ao que acontece, e deixando espaço também para que a pessoa expresse o que ela pensa daquilo que você disse, né? Sem alimentar uma posição como se nós soubéssemos mais sobre ela, né? O que a gente sabe sobre ela é o que ela nos traz. E o que a gente vai dizendo, às vezes ela não percebe, mas é ela quem vai nos dizer sobre esse processo que ela está vivendo.